Bem-vinda ao canal Os Negócios Dela, eu sou a Paty Rosa e hoje eu vou contar como que foi o momento de transição entre eu ter um trabalho fixo e eu ter decidido começar o meu próprio negócio. Eu sou formada em Comunicação Social, habilitação em Midiologia, os estudos da mídia, pela Unicamp. E uma coisa que me avisaram antes mesmo de eu entrar no curso é que a Midiologia é um curso muito amplo, né? Você aprende coisas muito diferentes a ponto de, no fim do curso, você não tem um caminho traçado, definido no que você vai trabalhar, sabe? A intenção é você buscar ao longo do curso entender o que você gosta mais, a área que você gosta mais, para aí sim você mesmo direcionar a sua faculdade, os seus estágios, o seu caminho a partir dali, naquele ponto que você gostou. Então, basicamente, eu fiquei a faculdade inteira tentando entender o que ia brilhar meu olho, né? O que seria minha paixão e eu ia querer trabalhar com aquilo. E ao longo da faculdade eu comecei a ouvir falar um pouco sobre marketing. A gente não teve aula de marketing no curso de Midiologia, mas conversando com alguma veterana que tinha trabalhado na área, né, conversando com algumas pessoas, eu comecei a ficar com aquilo na cabeça. Então, o que eu fiz? 2 cursos de marketing paralelo da faculdade, que foi no Senac. Então, quando chegou o momento dos estágios, falei, bom, é isso que eu quero, testar coisas que eu não tenho certeza, mas que é possível que eu goste, né? Porque eu tava numa fase de busca. Então, meu primeiro estágio de todos foi em web design, né? Que foi bem diferente, ainda não tinha entrado no marketing. E foi interessante, foi muito interessante ter conhecimentos que eu adquiri nesse estágio, mas não foi o que brilhou meus olhos. Falei, nossa, é com isso que eu quero trabalhar. Aí depois eu trabalhei numa startup, e startup tem aquilo, né? Você faz um pouco de tudo, né? Todo mundo que tá ali, como são poucas pessoas dentro da empresa, todo mundo faz um pouco de tudo. Então, eu fiz uma parte de atendimento ao cliente, enfim. Não vale entrar em detalhes, mas eu comecei a mexer com essa questão de marketing. Então, escrever pro blog, cuidar das editorias da rede social e tudo mais. Quando eu saí dali, falei, bom, acho que de tudo que eu fiz até agora, o que eu mais gostei foi marketing. Então, acho que seria bom trabalhar num lugar especializado em marketing. E aí eu busquei, foi meu primeiro trabalho, daí eu já tinha me formado. Falei, bom, então eu quero buscar um trabalho na área de marketing mesmo. E eu entrei numa agência de marketing digital. O primeiro ano foi incrível, por quê? Imagina, eu entrei numa área que era de BI, Business Intelligence. Basicamente é uma parte de análise de dados. Então, eu tinha que analisar as campanhas que estavam sendo feitas, os resultados orgânicos também, mas a gente tinha um fluxo grande de campanhas, então eu tinha que analisar tudo o que o resto da empresa, né, da agência estava fazendo, todas as outras áreas da agência estavam fazendo, e chegar a uma conclusão, uma análise, o que estava dando certo, o que não dava, o que não estava dando certo, como que eu sugeria que fizesse de outro jeito e tal. Então imagina, eu analisando campanhas pagas, sendo que eu nunca tinha visto um gerenciador de anúncios. Então foi um primeiro ano de muito aprendizado, muito mesmo, assim, tipo, toda semana eu chegava com uma lista, assim, em casa, contando, né, dividindo com as pessoas ali que estavam comigo, com os meus pais e tal, o tanto de coisa que eu tinha aprendido. Então foi um momento muito bom, eu me sentia sempre crescendo e evoluindo, sabe? E o que eu comecei a sentir depois desse primeiro ano é que eu comecei a estagnar. Então, aquilo que eu mais tinha curtido na agência, né, no primeiro ano, eu comecei a deixar de ter nos próximos. Eu não, tanto assim, as funções que estavam chegando para mim eram sempre as mesmas, então eu não estava desenvolvendo nada novo, não estava aprendendo nada novo, mas também não estava vendo uma iniciativa do meu lado de buscar alguma coisa muito diferente, um modelo de relatório inovador e tudo mais. E eu comecei a me perguntar, por que será que aquilo estava acontecendo? E aí eu comecei a perceber que as pessoas que têm essa motivação que vem de dentro, assim, não é que ninguém pediu pra fazer nada, porque a pessoa realmente é curiosa, ela ama estudar aquilo, ela estuda até quando tá em casa no momento de lazer, no fim de semana e tudo mais. Essas pessoas são apaixonadas pelo que elas fazem, né? E aí que eu comecei a perceber que eu não gostava tanto de marketing assim. Tipo, de tudo o que eu tinha tido contato até ali, era o que eu tinha mais gostado. Mas não era uma coisa que eu amava a ponto de ser apaixonada, ficar lendo isso, estudando isso. Mas ao mesmo tempo eu gostava muito de comunicação. Não é que eu achava que eu tinha feito o curso errado, sabe? Mas eu fiquei nessa. Basicamente, eu tomei uma decisão interna que eu queria sair da agência. Até porque, no sentido de carreira mesmo, uma agência de marketing digital, bom, não sei, não posso falar por todas, mas pelo que eu entendo de agências, não tem assim um grande caminho que você pode percorrer, tipo, Você entra nesse cargo, aí passa um tempo, você é promovida pra esse, depois é promovida pra... Não, é uma coisa um pouco mais assim, rotativa, pelo menos a agência que eu tava, era mais rotativo, então era mais assim, depois que a pessoa ficava um tempo, entrava outras pessoas, então sempre tinham pessoas novas, né, no sentido de idade mesmo,
e não tinha muita essa ascensão, sabe? E isso também não me interessava, eu sempre fui muito ambiciosa, eu não sabia onde eu queria chegar, assim, não sabia a profissão exatamente que eu queria ter, mas eu sabia que eu queria ir muito longe, que eu queria ser, tipo, muito bem-sucedida, ganhar, eu tenho até hoje um salário em mente, assim, que eu falo, não, algum dia eu vou chegar nesse salário mensal. Enfim, não vou entrar em detalhes financeiros, mas eu sempre tive essa ambição, assim, de crescer, de me tornar, aonde quer que eu estivesse trabalhando, eu tivesse um cargo de relevância, de importância. Eu não tinha tido nenhuma experiência com liderança, mas eu sabia que era uma coisa que eu queria desenvolver, porque eu tinha potencial. Então, por todos esses motivos financeiros e de crescimento de carreira, eu vi que o ambiente da agência não era pra mim. Então, eu meio que tomei essa decisão interna de sair, só que eu ainda não tinha tomado a ação de sair porque eu tava tentando entender pra onde eu ia. Porque eu falei, bom, eu vou sair de alegre simplesmente e não ter um outro plano. Então eu comecei a falar assim, meu, o que eu quero fazer? Sabe quando você liga a anteninha, assim, né? Mas pra mim, nossa, parecia um negócio tão distante. Eu falava, gente, por onde que eu começo a pesquisar isso? Eu não sei nem, tipo, como que eu busco isso, sabe? Eu comecei a ler umas reportagens, uns textos em blog, assim, tipo, quais profissões dá pra você ter da área de comunicação, sabe? Eu fazia umas buscas assim, mas nada nunca brilhou exatamente aos meus olhos. Em paralelo a tudo isso, o meu namorado criou uma empresa. Ele sempre teve essa veinha empreendedora e ele criou uma empresa na área de finanças, né, na parte de educação financeira, e ele lidava principalmente com empreendedores, né, que estavam começando a estruturar o seu negócio, então ele fazia plano de negócio, enfim, ajudava a pessoa a estruturar esse novo negócio nessa parte financeira. E eu via o brilho no olho que ele tinha com tudo que era relacionado à empresa, sabe? Eu vi ele estudando altas horas e ele compartilhava comigo tudo que ele aprendia e ele falava daquilo, o olho dele brilhava e eu pensava, gente, é isso que eu quero pra minha vida. Ainda não sabia o que era, mas eu falava, eu quero sentir isso um dia relacionado à minha vida profissional, sabe? Eu nunca tinha sentido tanta empolgação relacionada à vida profissional. Enfim, aí eu acho que até por ver ele muito animado e também por uma questão prática, a gente começou a perceber que ele ia precisar de alguém para trabalhar dentro da empresa na parte de marketing. Porque ele tinha um conhecimento muito bom e amava estudar e aprender sempre mais na parte financeira, na parte de negócios, ele fazia atendimento ao cliente e tal, mas essa parte de marketing que a empresa ia precisar, ele não tinha muita habilidade, não tinha muito interesse em estudar ele mesmo, e não dava ainda para contratar ninguém porque era o início do negócio, né? Nem tem entrado direito ainda, como que você já vai ter gasto. Aí eu falei, cara, vamos casar tudo isso? Porque o meu lado, que queria uma coisa ambiciosa, começou a fazer sentido. Eu falei, bom, com a empresa crescendo, vai crescer também a área de marketing. Então eu vou ter uma equipe, eu vou começar a liderar essas pessoas, vou ter uma posição de destaque dentro da empresa, porque eu vou ser tipo a CMO, né, que eles falam. Então, gostei, acho que eu vou fazer isso. Então o que a gente fez? Eu fiz um acordo com a agência e eu continuei trabalhando lá, porque a empresa do meu namorado estava no início, eu ainda não ia conseguir dar entrada de dinheiro no começo. Então, eu precisava ainda de um trabalho, então eu continuei na agência, só que eu trabalhava meio período, que era na parte da manhã, e na parte da tarde eu trabalhava nesse projeto, né, nessa empresa dele. Todo esse processo de eu ter decidido que eu queria sair da empresa, mas não saber exatamente para onde eu queria ir, foi ao longo do ano de 2018. Tanto que eu comecei a trabalhar com meu namorado nesse esquema de meio período agência, meio período na empresa dele, mais pro fim do ano, tipo assim, os últimos 4, 5 meses do ano. E tem uma coisa que eu fiz ao longo desse ano inteiro. Desde que eu cheguei à conclusão que eu queria sair, eu comecei a fazer uma coisa todos os dias de manhã. O que acontece? Eu ia dirigindo pra agência, né? Eram uns 15, 20 minutos ali de carro, com o trânsito. E aí eu ia pensando em características que eu gostaria que o trabalho ideal tivesse. Então, assim, eu já tinha feito estágio em alguns lugares, tá? Eu já sabia algumas coisas que eu tinha gostado e outras que eu não tinha gostado. Então, apesar de eu não saber exatamente qual cargo eu queria, qual empresa eu queria, eu conseguia ter noção de uma lista de coisas que eu gostaria que tivesse. Se fosse para ter um trabalho perfeito, uma lista de coisas que eu gostaria que ele tivesse. Então, tinha algumas coisas mais subjetivas que tinham a ver com como eu gostaria de me sentir nesse lugar e tinha algumas outras questões mais práticas. Então, assim, não vou falar tudo aqui porque é uma lista enorme, mas vou dar alguns exemplos. Um dos meus objetivos era financeiro, então eu queria que o lugar, que o trabalho onde eu estivesse me possibilitasse alcançar minhas metas, meus sonhos financeiros. Outra questão era relacionada à equipe, então eu queria trabalhar com pessoas, que a comunicação fosse entre nós, né, a comunicação fosse muito leve, muito gostosa, muito prazerosa, pessoas muito profissionais, sabe, que são muito boas no que fazem e eu admiro essas pessoas.
Tinha algumas questões também bem práticas, tipo de trânsito, assim, eu achava muito perda de tempo levar 20 minutos pra ir, 20 minutos pra voltar do trabalho. Eu falava, gente, não é possível. Eu quero algo, não sei, morar mais perto do meu trabalho, alguma coisa que o transporte seja muito rápido, muito fácil, sabe? Que eu não tenha que perder tempo com o transporte. Enfim, tinha uma série ali de fatores. Só como que eu fazia isso? Cada um chama de um jeito, né? Tem gente que chama de Deus, tem gente que chama de universo, enfim, cada um tem uma crença diferente. Eu falava universo. Então eu ia lá dirigindo, e não é que eu fazia como se fosse um pedido, universo, eu gostaria disso. Não. Eu fazia uma técnica que meus pais me ensinaram desde muito pequenininha, a gente sempre levou isso dentro de casa, uma espécie de lei da atração, que é você falar agradecendo por uma coisa que você ainda não tem. Então, por exemplo, eu queria esse trabalho do sonho, certo? Eu nem sabia ainda qual que ele é, mas eu falava agradecendo como se eu já tivesse conseguido esse trabalho. Então eu falava, obrigada por ter um trabalho que tem pessoas, nossa, tão legais, a comunicação é muito leve, muito fluida, obrigada por esse trabalho, me permitir conquistar meus sonhos financeiros, enfim, eu ia agradecendo como se eu já tivesse todas aquelas características, gente, não sei falar mais, todas aquelas características, enfim. E às vezes eu até me emocionava, às vezes eu até, chorava mesmo dirigindo, porque eu falava em voz alta e eu falava com muita energia. Às vezes eu até baixava a música pra não me distrair, era pra eu ficar só focada naquilo, sabe? E era uma espécie de conforto pra mim, porque, querendo ou não, eu estava indo trabalhar todos os dias de manhã num trabalho que eu já tinha decidido que eu não queria mais, né? E me colocar naquele estado emocional de agradecer, como se eu já tivesse aquilo que na verdade eu estava buscando, me fazia chegar com outra energia no trabalho, sabe? Me fazia começar o meu dia bem, eu chegava animada. Então, eu fiz isso ao longo de 2018 inteiro. Guarda essa informação, porque eu vou voltar nela. E aí chega o fatídico ano de 2019. O ano em que tudo mudou. Aconteceu um monte de coisa em sequência. O que acontece? Primeiro de tudo, uma grande mudança na minha vida pessoal, porque eu saí de casa e fui morar com meu namorado. Nós nos mudamos no comecinho de fevereiro. Gente, a gente se mudou numa sexta-feira. Por quê? Justamente por ter sábado e domingo, pra dar uma organizada ali na casa, porque logo, segundo de manhã, eu já teria que trabalhar na agência, certo? Gente, eu me mudei na sexta. Segunda-feira, eu fui pra agência e eu fui demitida. Hello, darkness, my old friend. E foi uma demissão muito legal, porque foi assim... A dona da agência, que veio diretamente falar comigo, ela elogiou muito meu trabalho, comentou comigo elogios que os clientes faziam do meu trabalho, explicou que eu não estava saindo por uma questão de ela não ter gostado de como eu trabalhava, não era isso, era uma questão financeira mesmo da agência, porque grandes clientes estavam saindo e ela ia ter que reduzir custos, enfim, ela super me explicou. E foi uma conversa bacana, porque eu não saí dali mal, eu não saí dali com autoestima abalada. Eu só saí em choque porque era a primeira vez da vida que eu tinha um aluguel pra pagar e eu fui demitida. E era pra chegar no fim do dia, eu cheguei de tarde, meu namorado não entendeu nada e eu falei, mano, eu fui demitida. E foi um mix de sensação de ter essa coisa meio perdida, mas ao mesmo tempo de estar aliviada. Porque querendo ou não, eu já tava mentalizando aquilo há um tempo. Eu tinha atraído aquilo, sabe? De certa forma. Então... foi uma sensação meio estranha, eu fiquei mal por pouco tempo, mal assim, meio que estado de choque, tentando entender o que estava acontecendo. E logo eu já tomei uma iniciativa que foi trabalhar com marketing, continuar trabalhando com marketing, mas de forma autônoma, até que eu conseguisse decidir realmente com o que eu queria trabalhar. Porque em 2018 eu também não contei, mas uma coisa que aconteceu é que sem querer caiu no meu colo uma cliente de marketing. Era uma cliente, na verdade era do Vitor, né, meu namorado, ele fazia o plano de negócio dela, ela começou a precisar de alguém pro marketing. Eles foram ter uma reunião com uma agência e o Vitor me chamou pra ir junto na reunião. Eu nem conhecia a pessoa. E eu fui nessa reunião e eu dei tanto pitaco. E eu dei pitaco, tipo assim, de um jeito que eu tava conseguindo traduzir o que a moça queria pra agência. Eu tava quase fazendo a intermediação ali das duas coisas. Porque o Vitor me falava tanto do projeto que eu já conhecia o projeto. Então, eu conseguia falar como se aquele projeto fosse meu, sabe? No fim, a moça não contratou a agência e ela falou assim, Paty, mas eu quero você na minha equipe de marketing. Gente, só um PS, quem é essa moça hoje? Cacau Dias, maravilhosa. Empresária, cabeleireira, minha mentora do meu negócio, enfim, a história entre nós foi longe, mas enfim. Em 2018, ela foi a minha primeira cliente de marketing digital. Então, quando chegou esse momento que eu ainda não sabia o que eu queria
fazer, mas eu tinha que me manter financeiramente de algum jeito, eu falei, eu vou fazer mais disso. Eu vou ter outros clientes de marketing de forma autônoma e eu vou me bancando assim, enquanto eu não decido para onde eu quero ir. Beleza. Mas eu disse que foi uma sequência de eventos, né? Então, nos mudamos na sexta, logo na segunda, eu tive essa demissão. Ao longo do mês ali fui me ajeitando, que eu ia fazer isso de forma autônoma. Gente, chegou no fim de fevereiro, foi quando eu tive a ideia do meu negócio. Eu não posso contar mais detalhes, porque essa ideia ela veio de uma experiência como consumidora. Né? Vocês sabem que é um produto, porque vocês sabem que é uma loja virtual. Então foi de uma experiência como consumidora desse produto que me fez ter a ideia de que eu poderia ter essa empresa. Eu mesmo poderia criar esse negócio que eu estava pensando. Então eu ainda não vou detalhar muito esse momento, porque senão eu iria até que acabar falando qual que é o produto. E, gente, tá muito perto de eu revelar pra vocês qual que é o meu negócio. Tá muito perto. Se tudo der certo, vai ser o mês que vem, junto com a inauguração da minha loja virtual. Então, assim, aguarde, vai ser muito legal. Então eu não vou detalhar muito esse momento, mas olha que louco, né? Eu já estava há muito tempo energeticamente buscando isso, certo? Atraindo isso. Parece que sair da agência desbloqueou uma energia, assim, que tipo, dentro do mesmo mês eu tive a ideia do meu negócio. Eu não vou detalhar muito o ano de 2019 aqui, porque a ideia era justamente falar como que foi essa transição, mas basicamente o que eu fiz foi, fiquei o ano todo trabalhando com marketing de forma autônoma, para que isso me desse um respaldo financeiro, enquanto eu entendia o empreendedorismo, porque a verdade é que não foi assim de uma hora para outra. Quando eu tive a ideia, eu fiquei muito animada, e o que me fez entender que eu queria seguir esse caminho é que eu senti aquele brilho no olho que eu falei que eu via no meu namorado. Eu fiquei tão animada com essa ideia, gente, de assim, eu ficava eufórica e eu não parava de falar, e eu falava alto, e eu comecei a pesquisar, não importa se era dia ou noite, eu comecei a pesquisar se minha ideia fazia sentido, se já tinha alguém fazendo isso no mercado, tipo assim, aquele brilho que eu via nele, eu comecei a ver em mim mesma. E eu nunca tinha sentido essa empolgação se tratando de vida profissional, entende? Então foi aí que eu entendi que eu queria. Mas ao longo do ano todo, eu processei o que seria exigido de mim se eu fosse empreendedora. Então foi um ano muito de começar a dar os primeiros passos e também de entender se era aquilo realmente que eu queria pra mim, né? Porque até então eu não me imaginava como dona de empresa, isso não tinha passado na minha cabeça. Então foi um processo ali de digerir, enquanto em paralelo eu tinha esse negócio autônomo de marketing ali para me dar um respaldo financeiro. O meu objetivo desse vídeo era contar para vocês essa transição, mas voltar naquela informação da visualização que eu tinha no carro. Lembra aquela visualização que eu tinha no carro, aquele processo? O que acontece? Imagina que assim, quando eu estava naquele momento totalmente perdido, não sabia o que eu queria, eu estava nesse ponto. Hoje, eu tô no meio. Onde eu quero chegar é aqui. Então eu ainda não cheguei onde eu queria chegar, entende? Não é que eu cumpri todas as coisas que eu queria, eu estou num processo. Por exemplo, a questão financeira eu ainda não tive, porque eu ainda não coloquei minha loja para rodar, então eu ainda não tenho vendas, certo? Então assim, não é que eu cheguei em todos os pontos que eu queria, mas gente, eu já conquistei muito dos pontos que eu visualizava. Coisas que eu visualizava naquela época que hoje são a minha realidade. E você não percebe disso na hora que tá acontecendo. É que passa um tempo, você olha pra trás e fala, caramba, foi isso que eu pedi, sabe assim? Tipo, em algumas coisas relacionadas... Por exemplo, eu não queria um lugar que fosse longe da minha casa. Gente, hoje eu trabalho de casa. Eu queria um lugar que a minha mesa fosse assim assado, que eu tivesse uma mesa clara, organizada, toda decorada com a minha cara. Vocês veem um pedacinho desse lugar hoje aqui no vídeo. Eu queria trabalhar com pessoas assim assada. Hoje eu tô formando uma equipe muito incrível e coincidentemente ou não, na verdade eu não acredito que seja coincidência, as poucas pessoas que eu trabalhei que não tinham aquelas características que eu mentalizava, de algum jeito deu errado elas trabalharem comigo. Não necessariamente porque eu racionalizei isso, tomei iniciativa e parei de trabalhar com as pessoas, mas ao longo do processo alguma coisa deu errado que me impediu de dar continuidade numa relação profissional com essas pessoas. E as que ficaram hoje são só pessoas que têm as características que eu mentalizava lá atrás, sabe? Então, assim, por que eu acho esse conteúdo importante? Muitas vezes eu acompanho empresárias de sucesso maravilhosas, eu amo acompanhar esses conteúdos, e elas comentam sobre essa fase que eu tô hoje. Elas comentam sobre uma fase que elas não tinham nenhuma comprovação de que aquela ideia ia dar certo, mas elas continuavam a acreditar na ideia delas. A última história muito
transformadora que eu vi em relação a isso foi da Jamie Kern Lima, não sei se vocês já ouviram falar dela. Ela é dona da marca It Cosmetics e ela acabou de vender essa marca dela para L'Oréal por $1 bilhão. Gente, eu até arrepio quando eu falo. Você entendeu que uma pessoa comum, como eu e você, que não tem nenhum conhecimento especial, não tem nenhum contato especial, não tem nada de especial, ela simplesmente sonhou com um negócio, ela fez acontecer e hoje ela se tornou uma empresária bilionária. E ela conta toda essa história no livro dela, que chama Believe It, que eu não vejo a hora de ler, tô super curiosa. E eu não li ainda, mas eu vi muitas entrevistas dela. E ela fala muito desse período, que é a fase que eu tô hoje, sabe? Ela fala dos vários pepinos que deu na vida dela, que inclusive, assim, muitas coisas mostravam que a ideia dela não ia dar certo. Não tinha nada que materialmente provasse, assim, de forma concreta que a ideia dela ia dar certo. Nada. E mesmo assim, ela continuou. Eu sinto que é um pouco o que eu sinto hoje. Não porque muitas coisas deram errado, porque a história dela é tensa, nem se compara. Mas não tem uma comprovação de que o que eu tô pensando aqui dentro vai virar realidade. Não tem uma coisa óbvia. Eu tenho o caminho certinho, não, eu já sei como eu vou chegar. Não, eu não faço ideia. Mas eu sei que eu vou chegar, entende? Então, eu queria sim compartilhar esse momento de transição, de como eu fui de um emprego fixo para a ideia do meu negócio, porque eu sei que mesmo os nossos caminhos não sendo exatamente iguais, os sentimentos que a gente tem muitas vezes é o mesmo, né? Quando a gente está nessa fase de transição, então muitas pessoas podem se identificar. Mas eu também queria ressaltar essa questão da visualização e ressaltar que a gente não precisa saber como a gente vai chegar no nosso objetivo. O que a gente tem que saber fazer é visualizar detalhado o que você quer. Fale pra você mesma o que você quer. E não é de forma geral, eu queria tanto um trabalho melhor. O que é um trabalho melhor? Um trabalho melhor para uma pessoa, às vezes não é para outra. Fala, detalhe o máximo que você pode. Porque lembra que quando eu tava lá atrás, eu não sabia o cargo que eu ia estar, a empresa que eu ia estar. Então, alguns detalhes eu nem conseguia imaginar, porque eu não sabia onde eu ia estar. Mas os que eu conseguia, seja de sentimentos, sejam coisas práticas, eu mentalizava. E é isso que eu falo pra você fazer. Mesmo que não seja vida profissional, tá? Aqui a gente tá com foco em vida profissional, mas em qualquer coisa que você queira. O primeiro passo é você visualizar com detalhes o que você quer. E depois, batalhar pra isso. Porque não é só mentalização. Não é só você ficar visualizando e esperar que aquilo caia no seu colo. As oportunidades, elas começam a aparecer quando você, na mente você sabe o que você quer, então a sua anteninha ali de intuição tá conectado com aquilo e você coloca a mão na massa. Porque é conversando com um, tendo contato com o outro, fazendo um negócio acontecer ali, que as duas coisas se juntam, né? A sua mente que já estava atinada para aquilo começa a sacar quando algumas oportunidades aparecem e como você está colocando a mão na prática, você consegue de fato colocar ação nessas oportunidades que aparecem. Vocês gostaram de saber um pouquinho mais sobre a minha história? A ideia é justamente essa, né? Ir mostrando aqui, enquanto eu vivo as coisas, né? E contando essas histórias do que eu já vivi, do que eu estou vivendo, justamente para vocês poderem acompanhar esse crescimento, sabe? Não só eu chegar aqui depois e falar, olha, no passado eu vivi tal coisa. Não, mostrar na prática como está sendo agora do que eu estou vivendo. Então se inscreva aqui no canal para acompanhar, né? Para acompanhar essa história, para acompanhar esse crescimento. E lembre-se, se você tem um sonho dentro de você, é porque você já tem tudo o que é necessário para fazer ele acontecer. Até breve!